Osticão. Tchê, cala a boca, tchê. Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 8 de abril de 2024, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 9 de 2024, da sessão ordinária do dia 1º de abril de 2024. Ata 9 de 2024. Ao primeiro dia do mês de abril de 2024, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão com a presença dos vereadores Alexandre Morcati, Jax Emerson Leal Carvalho, Fábio Dolaski Krause, Geisel Messias Tim, João Pedro Boigold, Marcelo Paulo, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Valdomiro de Souza, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 8 de 2024, da sessão ordinária do dia 25 de março de 2024, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 67 de 2024, oriundo da Prefeitura Municipal, em resposta ao pedido de informação número 2 de 2024. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna e, em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 11 de 2024, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 12 de 2024, oriundo do Executivo, o qual, após lido, foi discutido, votado e aprovado o regime de urgência solicitado na mensagem, sendo o mesmo encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens números 13 e 14 de 2024, oriundos do Executivo, os quais, após lidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. O vereador Fábio fez uso do espaço das explicações pessoais e, como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de abril de 2024, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 1º de abril de 2024. Valdomiro de Souza, presidente. Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da resposta do Executivo Municipal ao pedido de informação número 3 de 2024. Ofício número 82 de 2024, Turuçu, 4 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor Valdomiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Turuçu. Assunto: encaminha resposta ao pedido da informação número 3 de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentar cordialmente, venho através deste apresentar resposta ao pedido da informação número 3 de 2024, subscrito pelo vereador Fábio Dolaski Krause. Em anexo, segue a planilha com dados solicitados. Este gabinete permanece à disposição da Câmara Municipal de Turuçu para qualquer esclarecimento ou complementação. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço aos novos vereadores. Atenciosamente, Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação
número 12 de 2024, subscrito pelo vereador Valdemir de Souza. Indicação número 12 de 2024. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para reparos em ponte. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, para que seja feito reparos em ponte localizado na Vila do Pisca. Justificativo. Justifica o presente pedido devido às reivindicações dos moradores dessa localidade. Fotos em anexo. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 4 de abril de 2024. Valdemir de Souza, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 13, subscrita pelo vereador Valdemir de Souza. Indicação número 13 de 2024. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para a rede de esgoto na Vila Anderson. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, para que realize o estudo e instalação de canos para esgoto na Vila Anderson. Justificativo. Justifica o presente pedido devido às reivindicações dos moradores desta localidade. Fui até o local e pude presenciar a realidade deles, que convivem com o mau cheiro e com insetos indesejáveis. Fotos em anexo. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 4 de abril de 2024. Valdemir de Souza, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. O vereador Fábio Elias Kraus fará uso da tribuna. Vereador Fábio. Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui na casa, pessoal da casa e o pessoal que nos assiste de casa. Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente, eu venho ocupar o espaço da tribuna hoje, referente aí a dois temas importantes que têm que ser explicados. Primeiro, dizer que semana passada aprovamos um requerimento para convidar o secretário de Saúde para vir aqui nos explicar, dar esclarecimentos acerca do piso da enfermagem. Num primeiro momento, a gente tinha até analisado em fazer um pedido de informação, mas como o tema era muito extenso, muitas dúvidas, acabamos, então, formatando este requerimento e já de pronto agradecer ao secretário Marlon, que imediatamente após receber esse requerimento, se disponibilizou para vir aqui. Então, essa reunião aconteceu na sexta-feira, participou três advogados da prefeitura, mais o secretário, mais alguns vereadores que estavam aqui, eu, Jason, Pedrinho, Alexandre e o presidente, né, presidente? Então, acho que a conversa, o diálogo foi muito proveitoso, né, as pessoas bem esclarecidas. É importante ressaltar algumas questões. Primeiro, dizer, só para ressaltar aqui o que foi, já desde o começo a gente começou a discutir, porque se trata da Lei 14.434 de 22, que é a lei que instituiu o piso da enfermagem. Ela instituiu lá 4.750 para enfermeiro, 70% desse valor, ou seja, 3.325 para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem, 2.375. Isso, posterior a isso, foi feita, então, a emenda constitucional 127, que se criou uma assistência financeira complementar.
Aí veio a Lei 14.581, que abriu um crédito especial na União, destinando um determinado recurso, acho que 7 bilhões e 300 milhões de reais. Posterior a isso, então, a portaria do Ministério da Saúde, a 1135 de 23, que estabeleceu, então, os critérios, os procedimentos para esse repasse, para essa assistência financeira. Isso tudo foi conversado aqui na sexta-feira, né, referente a esta situação. O que cabe para nós dar explicação, principalmente para esses profissionais que possam estar nos assistindo nesse momento? Quando foi feito o requerimento, por mim aqui já foi dito que existia já um valor nos cofres públicos. E eles confirmaram aqui para nós que existe esse valor. O valor que foi depositado até o final do ano passado era R$ 44.162,24, que foi feito em 4 parcelas, em outubro, novembro e 2 parcelas em dezembro. O que acontece referente a isso? A gente vê que de um certo ponto esse recurso está depositado, mas não está indo lá no contra-cheque desses profissionais. Então, assim, aqui a gente acabou levantando vários questionamentos, né? Primeiro, uma grande preocupação se não está sendo pago, né? O porquê que não está sendo pago, né? Então, os jurídicos nos passaram que está sendo elaborado, sendo feito ajustes nestes valores, né? Que foi passado para o Ministério da Saúde todo o cadastro desses profissionais, daí é que vem essa assistência financeira, né? Posterior a isso, então, o Executivo tem que elaborar um projeto de lei, né, para liberar esse recurso. A questão toda está se é de forma global ou de forma indenizatória, ou seja, a mesma história de sempre, né, vereador Mano, desde o piso também do magistério, desde a questão dos conselheiros tutelares, sempre a mesma história. Não se sabe se é no total, se os agregados é junto, é sempre já criam umas leis, na verdade, com polêmicas. Então, o Executivo está debruçado em cima desse tema, eles nos garantiram que não tem perigo deste recurso voltar para a União, né? Já tem outras parcelas, já de 2024 depositadas também, a gente não consegue saber o certo, porque infelizmente o portal da transparência não abre aqui, isso até foi dito aqui no dia. Também nos afirmaram que vai ser repassado esse valor, de forma até retroativa também, que os profissionais podem ficar tranquilos referente a isso. Eu bati e insisti muito que eles nos dessem um prazo, né, vereador Geis? Primeiro queriam dar um prazo, depois já ficaram com receio. Então, assim, primeiro eles achavam que em 60 dias isso estaria funcionando, mas não quiseram também bater o martelo, né? Então, realmente, assim, a gente ficou um tanto quanto preocupado, mas, assim, também deixar os profissionais tranquilos que vai ser pago retroativo. É só uma questão, assim, de ajustes, na verdade, porque o tema realmente é bem complexo, né? Porque a gente fala dos nossos efetivos, também existem profissionais contratados, também existem profissionais da empresa terceirizada, tem questões também de funcionários que estão em licença. Então, tudo isso, na verdade, tem que ser analisado, tem que ser colocado na ponta do lápis, porque a gente sabe muito bem que, para fazer a coisa bem certinho, tem que estar todos os cálculos feitos. Seria mais ou menos isso em referente à questão do piso da enfermagem, dizer que a gente vai estar aqui cobrando incessantemente que seja o mais rápido possível, seja depositado esses valores que está instituído em lei para os nossos profissionais. Um outro ponto que eu gostaria rapidamente de citar aqui, que como é complicado quando a gente analisa um projeto de lei, a gente se debruça em cima do tema e às vezes não sai do papel. Ano passado, por várias vezes aqui eu já disse, submeter a casa aqui para contratar uma psicóloga, aprovamos, era para o processo seletivo, fizeram o processo seletivo, não chamaram. Agora, há pouco tempo, submeteram a casa o projeto de lei da mensagem 5, que era instituir uma gratificação para os operadores de máquina, para os motoristas,
E o projeto era 9 de fevereiro, foi votado e aprovado aqui em 27 de fevereiro, porque desde o começo que esse projeto entrou na casa, eu me manifestei que a gente teria que dar celeridade, porque estamos em um ano eleitoral. Então, existe proibições. A Lei 9.504, de 97, ela é muito bem clara nas vedações perante a isso em ano eleitoral. Então, a gente deu, de toda forma, uma celeridade nesse processo todo, nesse projeto. Né? Num primeiro momento, a gente verificou que continha erros, né? Questão ali sobre a correção, a gente fez até emendas, que no projeto estava IGPM por extenso, entre parênteses, e NPC, né? E eu até citei que a lei da gratificação dos motoristas da saúde, a correção, o reajuste seria pela revisão geral. Fizemos essa emenda, modificamos, mas aprovamos da forma mais rápida que a gente podia. Dia 27, entrou dia 9, 9 foi a redação, dia 14 foi lido aqui, dia 27, a gente já aprovou por unanimidade essa gratificação, aonde nela, lá na sua justificativa, estava bem claro do quanto era importante valorizar os servidores, né, do quanto era importante incentivar que eles operem e conduzam os nossos maquinários com zelo, né, que essa gratificação é uma conquista histórica. Tudo isso estava lá na justificativa do projeto. Né, e a gente sabe realmente que esses profissionais, o quanto se desdobram ao máximo para corresponder à altura, para fazer uma prestação de serviço para a nossa comunidade o mais eficiente possível. Agora, depois disso tudo, o que acontece? Se faz... o projeto é aprovado e o prefeito não sanciona, não publica. Aí fizeram uma reunião com os profissionais, alegando agora que é em ano eleitoral, que não pode dar. Mas para aí, tia. Mas que coisa doida isso. Como é que tu vai submeter à Câmara um projeto de lei de um significado tão importante para duas categorias? É discutido, é debatido, aí é aprovado. Tem coisa errada aí, gente. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Agora, não sei, na verdade, se isso é incompetência ou má fé. Todo mundo, vocês sabem aqui o quanto eu sou cri-cri em relação às legislações. Agora, a gente teve que dar celeridade. Daqui a pouco... sei lá, se o intuito, de repente, era que a gente retardasse o projeto aqui e que se perdesse o prazo, que está lá na Lei 9.504, que é de 180 dias antes da eleição. Aí a culpa seria nossa? Que a gente não aprovou em tempo hábil e que não poderia dar gratificação, instituir a gratificação para esses profissionais? Não, a gente fez tudo corretamente, em tempo recorde, porque sabíamos da legislação. Sabíamos dos impedimentos da Lei 9.504 e retornou para o Executivo aprovado. E o Executivo, que criou esta situação, agora diz para a categoria que a lei não permite. Mas como é que a lei não permite se foram eles que mandaram o projeto para cá? Então, só tem duas soluções. Ou são incompetentes ou usaram de má fé com a Casa Legislativa. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Botar o melzinho na boca da categoria dos profissionais que já vem lutando por isso há muito tempo, e agora dizem por questões de ano eleitoral, por questões de regras que não podem dar. Mas que pensassem, que fizessem contas, que analisassem do início ao fim o projeto de lei, antes de submeter a Casa Legislativa para ficar analisando um projeto desse, que a gente teve 2 semanas na correria para buscar todas as documentações possíveis nas comissões para a gente aprovar esse projeto. E agora, nada aconteceu. Mais uma vez, o Executivo nos tira para bobo, senhor presidente, nos tira para bobo. Se vocês imaginem, se nós dependêssemos de pareceres de IGAN, se nós dependêssemos de outros documentos, o projeto ia perder o prazo. Quem ia ser ocupado?
Aqui sempre se impõe a narrativa, esse tipo de narrativa baixa, mesquinha, que não leva a nada. Por isso que esse município não sai do lugar, porque a primeira coisa é tentar colocar nos outros o problema. O problema é fato. Nós aprovamos o projeto dentro da legislação pertinente, não quiseram pagar porque não quiseram, porque o prazo estava dentro do prazo legal, que é 180 dias antes da eleição. Obrigado, senhor presidente. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos dessa do dia, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 11 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 11 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geison Messias, relator. João Pedro Brevet, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 11 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Doleschi Claus, relator. Jax Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres aprovados... aprovado, coloco em discussão e em votação os referidos projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Artigo 2º. Desculpa. Em discussão. Senhor presidente, não só discutir, como também, baseado em cima do artigo 148 do nosso regimento interno, vou pedir vistas deste projeto, senhor presidente. Só de pronto aqui justificar primeiro que na própria justificativa do projeto diz o seguinte: encaminhamos o presente projeto de lei que busca a autorização da contratação de um motorista para atendimento junto à Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação, que substituirá o servidor efetivo titular do cargo, que possivelmente se afastará para concorrer nas eleições municipais deste ano. Portanto, senhor presidente, eu vou pedir vistas e, em seguida, protocolar um requerimento, convidando o pessoal do Executivo para nos esclarecer, certamente referente a esse e outros projetos, porque, primeiro, um motorista de partido nenhum. Seria mais ou menos isso também, e também em solidariedade a todos que vão, neste final de semana, prestar apoio para o concurso público
sinceramente, não dá para aceitar a gente, na semana de uma prova de concurso público, aprovar uma contratação que a gente nem sabe se realmente esta pessoa vai se afastar para concorrer. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Não vai em votação? Não vai? É só ler direto, né? É, acata o pedido do vereador. Primeiro é de pronto. Em votação? Não vota em votação? Não vai. Não, é automático? Primeiro pedido de vista é direto, presidente. Aí eu saio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 12 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 12 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2013 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geisa Messias, relator. João Pedro Berro, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 12 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2013 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Aleski Krause, relator. Jax Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres aprovados e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir, embora que este projeto em regime de urgência, e sinceramente não vou me opor em votar contra, até porque também não de vistas, por ser um projeto em regime de urgência, mas esse tipo de contratação de motorista que é para interesse está virando permanente. Ou seja, essa atual administração, desde o começo, termina o contrato, manda outro projeto. Termina o contrato, manda outro projeto. Esse é o mesmo polêmico, senhor presidente, quando eu disse aqui que o processo seletivo, a exigência do processo seletivo era uma carteira, habilitação para dirigir carreta, na saúde. Obviamente, uma forma já de eliminar uma galera fora do processo seletivo. Eu disse aqui quando o projeto tramitou. Então, quer dizer, agora, mais uma vez, terminando o contrato, mais uma vez um projeto para pedir contratação, só para se ter uma ideia, rapidamente, só a nível de esclarecimento. Olha o que dizia na justificativa do último, dizia o seguinte:
Atualmente, um motorista contratado cujo o contrato termina em 29 de março de 23. Até o presente momento se estava, preste atenção, até o presente momento se estava estudando e avaliando a possibilidade de não realizar nova contratação, visando a economia de gastos. Por essa razão, o presente projeto de lei não foi enviado com maior antecedência. Essa foi a justificativa para pedir o pedido de urgência. E neste, agora, até o texto é meio parecido. Em relação ao pedido de urgência, reforça-se que até o presente momento se estava estudando e avaliando a possibilidade de não realizar nova contratação. Todos os anos, eles avaliam a possibilidade de não contratar. Mas só no texto aqui, porque na verdade eles mandam o projeto. Ou seja, isso na verdade, que eu digo, em plena semana de um concurso público, que incentivo tu dá para as pessoas para vir participar de um certame desses, sendo que a pessoa já vai para 3, 4 anos em contratação? É um fim da picada. A gente tem que acabar com esse tipo de situação. O meu Turuçu já vem batendo nessa tecla inúmeras vezes. Isso é totalmente desleal com aqueles que prestam um concurso público, senhor presidente. Voto favorável, mas não poderia deixar aqui de deixar registrado a minha indignação perante isso. Obrigado. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renováveis por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A contratação se dará através de processo seletivo simplificado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal número 379 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal número 386 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. A sessão do projeto de lei... Tem o artigo 6º ainda. Sim, desculpa. Artigo 6º. Já está pulando. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 27 de março de 2024. Arlete Hartwig, Prefeita Municipal em exercício. Agora sim. Assim sendo o projeto de lei... Senhor presidente. Coloca em discussão, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo o projeto de lei, a mensagem número 12 de 2024, que autoriza a contratação temporária de excepcionalmente interesse público de um motorista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2023. E o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 13 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 13 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um assistente social, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386. Alexandre Borcati, presidente. Geiso Messias Tim, relator. João Pedro Berro, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 13 de 2024. Poder Executivo.
O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um assistente social, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Deleschi Causa, relator. Jacques Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e em votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, um assistente social com carga horária de 30 horas semanais. Em discussão. Senhor presidente, só para botar o trem no trilho aqui, eu vou pedir vistas baseado no artigo 148, senhor presidente, até porque eu vou explicar rapidamente. 2 motivos. Primeiro, a ordem cronológica dos projetos. Se vai ser uma contratação por 30, o próximo projeto é para nós criarmos 30 horas. Aí eu fico pensando se a gente aprova esse e porventura pede vistas no próximo, vereador Ramos. Como é que fica a ordem cronológica? Tu vai contratar por 30, sendo que não existe, é isso? Seria isso? Então, mas baseado simplesmente pelo fato, praticamente um mesmo, senhor presidente, rapidamente só ler aqui a justificativa para mim poder embasar o meu pedido de vista. Diz o seguinte: encaminhamos o presente projeto de lei que busca a autorização desta Casa para a contratação em caráter temporário de um assistente social para atuar na Secretaria de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social. O profissional será contratado para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, substituindo temporariamente o normal de uma candidatura. Espera e depois manda o projeto. Então, por isso eu peço vistas e vou convidar, fazer um requerimento convidando, mais uma vez, o porquê desses projetos desta forma, né, com bola de cristal, supondo que as pessoas vão concorrer e submeter a casa, já que eu falei há pouco tempo atrás na tribuna, a gente aprova leis aqui que eles acabam nem sancionando. Então, quer dizer, eu me preocupo, a partir de agora eu me preocupo em embasar justamente em cima dessas leis para tentar entender realmente o que passa, qual é o pensamento do Executivo. Nada mais do que isso. Peço vistas baseado no artigo 148, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 14 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 14 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei altera a lei número 379 de 24 de abril de 2003 e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Gesa Messias, relator. João Pedro Berwart, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 14 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei altera a lei número 379 de 24 de abril de 2003 e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões,
4 de abril de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Deleschi Krause, relator. Jax Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres favorável e aprovado, coloco em discussão e votação o referente projeto de lei. Peço primeiro ao secretário para que faça a leitura do artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. A carga horária das categorias funcionais, fisioterapeuta e assistente social, constantes no quadro de cargos de provimento efetivo, disposto no artigo 3º da Lei nº 379, de 24 de abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração. Função, fisioterapeuta, 30 horas. Número de cargos, 1. Padrão, 8. Função, assistente social, 30 horas. Número de cargos, 2. Padrão, 8. Em discussão. Senhor presidente, vou pedir vistas também deste projeto e justifico da seguinte forma, senhor presidente. A gente, obviamente, analisou nas comissões tanto as duas leis federais que é mencionada na mensagem, na justificativa, condiz realmente com a realidade, tanto a de 2010 como a de 94. A de 2010, para 30 horas o assistente social, e a de 94 para 30 horas fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, se não me falha a memória. Mas a questão ela é muito mais abrangente no sentido de ver como vai ficar a nossa situação no momento. Primeiro, ano passado se aprovou aqui uma contratação, não por mim, eu me recordo, acho que eu e o vereador Mano votamos contra, que era a contratação de uma assistente social que foi de forma direta. Não lembro se o vereador Geis votou contra ou não, mas era de forma direta, nem processo seletivo fizeram, para ver como as coisas são meio que contraditórias. Há pouco tempo o projeto que eu pedi vistas era a contratação do assistente social com processo seletivo. Esse que eu votei contra no final do ano passado, ele era de forma direta. E o que naquele momento foi levantado por mim? Que existe o 20 horas e o 40 horas. O 40 horas é padrão 8, 20 horas é padrão 7. Vocês se recordam dessa discussão que teve aqui? Agora, com esta alteração, vamos analisar com calma, com esta alteração a gente está passando o de 40 horas para 30 horas. E a lei federal ela é bem clara que não pode ter perda remuneratória, mesmo com 30 horas. Vai ganhar a mesma coisa que vinha ganhando. E como é que fica a situação do 20 horas que hoje a gente tem contratado? Então, é uma questão que a gente tem realmente que eles venham nos explicar, né, nos passar em que pé vai ficar essa situação, até porque eles também citam que quando, pelo artigo 27 da 379, fica vago. Obviamente que fica vago, se eles deixar ficar vago. Algum vereador quer fazer comunicação à casa? Tem comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem a parte? Eu vou querer, senhor presidente. Hoje eu estou bem doidão. Eu acho que é importante, a gente fica a sessão da Câmara é uma vez por semana. Se a gente não tiver assuntos pertinentes realmente para discutir e debater, que é a casa do debate, então não tem muita lógica. Só para ressaltar, senhor presidente, até por algumas publicações que eu andei fazendo, dizer que primeiro, hoje pela manhã mesmo, eu tive ali a Colônia Azevedo, Vila Feca, já tinha mencionado aqui semana passada, e retrasada também, do quanto estava difícil, até um bom tempo atrás, eu e o vereador Marcelo conversando, a gente acaba trocando informação, como é que a estrada está aí, como é que está aqui,
E eu ainda repassei para o vereador Marcelo, olha, a estrada do Féter está difícil. E posterior a isso veio aquela chuva. Hoje, infelizmente, a gente chega assim quase que no último galho para se pendurar, que é o vídeo e publicar para dar ciência e talvez sensibilizar os órgãos competentes, a secretaria competente, o prefeito, a prefeitura, quem for, tem este poder de realmente fazer essas devidas manutenção. Então, a gente acaba usando as mídias digitais para realmente sensibilizar e de pressionar, entre aspas, que as pessoas que são pagas para fazer isso, que façam. Um segundo ponto que eu queria colocar foi uma publicação que eu falei em relação a advogados. Então, assim, aqui no Turuçu existem coisas que realmente a gente fica meio que chateado, porque em outra época, não vou querer citar a administração, mas em outra época, quanto se fizeram um escarcéu porque o assessor jurídico ganhava vale alimentação. Tanto é que essa nova administração, o primeiro projeto de lei que veio para cá, tirou o vale alimentação do assessor jurídico. Né? Então, querem falar o que querem, mas hoje, senhor presidente, só para se ter uma ideia, hoje nós estamos gastando quase 30 mil reais de jurídico, onde nós gastava 5 nós gastávamos. Hoje nós estamos gastando 15 mil de uma empresa contratada, mais 3.500 por mês de outra empresa para procurar ver questões de emendas parlamentares, mais o assessor jurídico, mais um jurídico por RPA. Eu, sinceramente, não sei aonde isso vai levar. Se as pessoas pender para o lado político, podem pender. E eu trabalho com fatos, eu trabalho com realidade, eu trabalho com números. Não dá para aceitar nós sairmos de 5 mil reais por mês com assessoria jurídica, independentemente para que for, para irmos para quase 30 mil reais. Não dá para aceitar, eu não aceito. Obrigado, senhor presidente. Nada mais vendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, realizar-se no dia 15 de abril de 2024, às 16 horas. Tenham boa tarde.